Olá a todos, sou Flávio. Quero dar as boas-vindas ao nosso podcast Quem é Jesus para você? E nesse primeiro episódio vamos conversar sobre Jesus como nosso amigo. O apóstolo João, um dos amigos mais íntimos de Jesus, registrou essas palavras do Mestre: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permanecerá. João capítulo 15, nos versículos 12 a 16. Na conversa de hoje, convidamos 3 amigos para falarem conosco sobre a amizade deles e sobre a amizade de cada um com Jesus. Então temos aqui o Hugo Leonardo, o Gustavo Malafaia e o Roger Maia, presente, que gentilmente aceitaram o nosso convite para compartilhar suas experiências. É uma alegria ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Amém. Obrigado, Flavinho. Bom, eu vou seguir um script aqui com vocês. Pode. Tá? E eu quero fazer a primeira pergunta, que é: como vocês se conheceram? Ó, eu vou deixar eles falarem primeiro, porque eles são mais velhos, né? E eles se conheceram antes também. No jardim de infância. Fala aí. Deus sabe. Deus sabe. Não, então, a gente de fato se conheceu convivendo mesmo no trabalho, né? A gente trabalha junto no mesmo órgão, né? Eu e Roger. Eu e o Hugo também, assim. O final instituição, todo, a gente trabalha isso. numa mesma instituição em campos diferentes, em campos diferentes. E eu e o Gustavo trabalhamos no mesmo campus, né? A gente é professor no Instituto Federal de Brasília. Eu professor de biologia, o Gustavo de música, né? E o Hugo de música também. A gente se conheceu, Gustavo e eu, via contratação, né? Eu fui contratado, o Gustavo no mesmo ano, alguns meses depois. E aí ele estava amuado num canto assim, sabe, aquele primeiro servidor que chegou no primeiro dia de trabalho, no canto assim. E aí eu fui lá cumprimentar: seja bem-vindo, cara, tomara que você goste bastante do órgão e tal, né? Enquanto que alguns cumprimentam, tipo assim: tá aí meus pêsames, né? No nosso caso foi diferente, assim, de seja bem-vindo, né? E aí conversando, ele como professor de música, né? Eu gosto também de música. Vai conversando, conversa lá, conversa vem, a gente descobre que cada um é cristão, né? Que entregou a vida a Cristo e aí a amizade dali já começou, né? Eu não era da mesma igreja que o Gustavo e logo em seguida também eu fui convidado pelo Gustavo, né? Para frequentar, né? A Bethesda. Eu tinha recém-casado com a minha esposa, a Rebeca, e a gente estava justamente decidindo o que ia fazer, se ia permanecer na igreja ou se ia procurar uma outra. Então a gente estava nesse conflito bem na hora que recebeu o convite do Gustavo. Certo? Quer falar alguma coisa, irmão? Não, eu tô gostando, continua. Você quer confirmar ou desmentir o que ele falou? Então vocês trabalham, né, na mesma escola. Atualmente, e hoje vocês estão na mesma parede, igreja. assim, né? É. Eu sou professor de biologia, o laboratório de um lado e o laboratório A de gente música tá na do mesmo corredor. corredor, mesma sala vizinha ali, muito massa. E como foi esse contato com vocês para que vocês hoje estivessem, né, na mesma igreja, né? Culpa do Gustavo, cara. Ele, inclusive é por causa dele que eu tô aqui também. Ele é o pescador Exatamente. de peixes. Ele No aquário dos outros. Você não dá nada pro cara, mas quando vê o bicho tá só vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, mas não foi porque Deus é Deus da providência. Assim, só para aproveitar o embalo, né? Eu conheci bem depois o Roger, bem depois o Gustavo. Por exemplo, eu conheci o Roger e fiquei... É que assim, para ser franco, né? A gente tá no nosso segundo take. No primeiro take ele falou e eu não lembrava. Que foi num evento na igreja presbiteriana que ele congregava.
que foi uma apresentação do Estênio Roger. Márcios. É. O Roger tocou e cantou, não, mentira. O Estênio Márcios tocou e cantou lá, eu creio que foi em 2013, porque eu estava conhecendo a Bethesda, conheci o Rodrigo, conheci o Gustavo, e aí ele me convidou. Nessa oportunidade eu acho que eu conheci o Fabrício também, não sei se eu já tinha conhecido ele, O Fabrício né? foi lá. A Lu. E aí em 2014 é que eu passei a congregar mesmo na Bethesda. Foi o ano, inclusive, que eu comecei a decidir estar firme aqui. Mas o Gustavo eu já conhecia antes, conheci ele em 2009, eu acho, mais ou menos, porque foi o ano, inclusive, que eu perdi o meu transplante, fazia graduação em música na UNB, nas algumas disciplinas em comum, enfim. Aí assim, nos encontramos ali numa disciplina muito interessante, inclusive foi devido ao fato da própria disciplina ter levantado algumas discussões sobre fé, tá vendo essa questão da fé, mano? A gente chegou num trabalho de arte lá, a gente precisava de comunicar algumas questões por meio de uma instalação de arte, né, cara? Fazer uma montagem. E aí entrou em cena lá os 7 pecados capitais. Aí na aula eu fui e falei alguma coisa, aí depois a gente começou a conversar, né? Acho que foi depois disso. Que aí eu acho que o Gustavo falou, irmão, mas tu é pecador, hein, cara? Mentira. Não, eu achei legal essa pergunta que o Flavinho fez, porque o que faz a gente, de fato, né, congregar junto é realmente o amigo Jesus. Porque, como o Roger falou, né, ele chegou de fato diferente, né, dos outros colegas, né? Eu lembro que no início lá no trabalho eu ficava muito deslocado, né? Assim, eu cheguei, enfim, numa realidade bem diferente da que eu estava acostumado a viver, né? E o Roger me acolheu, né? Foi assim, eu ficava esperando o dia que ele fosse para o campus, porque eram os horários diferentes do meu, para a gente poder conversar. E quando a gente se encontrava, tinha também o André, né? Futuramente o André entrou também. Outro que merece ser convidado. Merece. Não, o André vinha, ele vem de vez em quando aqui, né? A gente sente falta dele, porque ele é um cara também que tem muito Jesus no coração. Exatamente. E a gente... Eu vou falar de mim, né? Assim, as nossas saídas eram muito cheias de Jesus. Eu ficava muito feliz. Eu lembro de uma cena, assim, muito forte na minha mente. A gente sentado no almoço, né, na hora do trabalho, falando, cara, isso aqui é inacreditável, né? Tava eu, o Roger e o André. Isso aqui é muito bom para ser verdade, porque a nossa conversa era sempre voltada para o reino, era voltada para as coisas de Deus. E isso num lugar muito aluno também. Num lugar secular, né, cara? A gente vivendo uma coisa dessa. E também em relação ao Hugo, né? Que a gente estava falando no outro take. A mesma coisa, a gente viveu lá na UNB momentos maravilhosos. Ele está contando essa história aí de uma situação que ele viveu, mas eu já ouvia falar do Hugo há muito tempo. Os professores falavam dele. Hugo lá da música, né? Você conhece? Eu não sei dessa história, cara. O Hugo era camarada do exemplo, né? Exemplo de Cristo. Isso era muito bonito. E eu tive o privilégio de conhecer o Hugo, de conhecer o Roger e andar com esses camaradas e ver coisas maravilhosas. E eu acho que a gente estar junto aqui foi, sim, uma consequência, assim, um milagre, né? Eu ficava muito empolgado, né? Eu falava, né, Hugão, vamos lá pra igreja. Cara, eu não sei, eu senti uma coisa muito forte, assim, eu falava, cara, Deus tem alguma coisa junto com a gente, cara. Eu não sei como, cara, mas Deus vai unir a gente de alguma maneira. E não sabia mesmo, assim, falava porque eu sabia que o Hugo tinha muitas funções na igreja que ele frequentava. Eu pensava uma acho coisa que quando muito... a gente se conheceu, eu estava congregando realmente numa igreja em 2009, 2010, mas depois aconteceram, né, umas situações muito complicadas lá e, enfim, acabei saindo e passei a dar suporte em outra congregação. Mas o que eu acho mais incrível é que nessa época no UNB... eu estava vivendo uma experiência muito intensa assim, de renovo de fé, de pregação, de evangelização. E aí, nessa aproximação com o Gustavo, que foi providência de Deus,
eu acho que foi determinante isso, a gente conseguiu vivenciar, cara, experiências de conversa, de evangelização, de culto que a gente fazia com os nossos amigos. E foi um momento delicado, eu estava doente, né? Mas a gente conseguiu, em torno disso também, trazer mais colegas para serem fortalecidos na presença de Deus. A gente marcava, às vezes, uns cultos, uns encontros, mas eram sinais de Deus que jamais, cara, em 2009, 2010, né? Até 11, assim, eu não ia imaginar que a gente ia acabar. Primeiro, que a gente nem sabia do IFB, né? Trabalhando na mesma instituição e congregando na mesma igreja e desenvolvendo, né, projetos, além da amizade, Como claro. A amizade fortalece até a fé. É incrível, outro, cara, né? é incrível. Assim, eu vou dar esse violão pro Gustavo de presente, inclusive. Essa é uma questão que eu queria colocar aqui, que como que era essa caminhada, né, de vocês com Cristo depois que vocês se tornaram amigos? Né, como que foi essa caminhada? Então, eu queria trazer bem essa questão, porque eu, caminhando, né, lá com o Hugo, lá na UNB, a gente conversando, de repente eu percebia que tinha um monte de gente ao nosso redor, assim. Você lembra disso, Gão? Cara, isso era um negócio muito bonito. Que legal. E eu percebo isso com o Roger também, que a gente, sem querer, né, Roger, a gente percebe que as pessoas que lá, enfim, de maneira mais velada, né, mas a gente vê que existe uma identificação, né, uma percepção. Eles veem, acho que veem a gente como amigo mesmo, porque quando fala, tá na comissão lá, ixi, vai juntar os dois aí. Já fala, a gente nem quer às vezes juntar, mas assim, quando entram, fala, já bota o outro também que já resolve, tá, porque fica amizade, né? É bom demais. André, e a liga. Bota André, Gustavo, aí fica meio um esquema assim, né? E uma coisa boa, né, que é fruto da amizade, que não é apenas uma amizade porque a gente tem interesses em comum, né? Que é o trabalho, que é a música. Por exemplo, eu e o Gustavo, e o Roger não é só a música, né? O Roger é desenhista, é biólogo, é youtuber, cara que tem que reconhecer. Acessem, né, o canal dele. Como é o nome do seu canal? Mais Roger? Biologia. Mais Biologia. Se você quer ser aprovado no vestibular, Mais Biologia. E aí, eu acho que nós vamos nos tornando também mais intencionais e comprometidos com o que a gente pode fazer a partir desses laços, né? Dessas amizades. Por exemplo, aqui na igreja, a gente trabalha com a escola bíblica, né? Eu, Gustavo, o Roger, a gente atua na escola bíblica. E é curioso, você vê um professor como o Roger, né, como o Gustavo, pessoas que têm mestrado, o Roger tem doutorado e deve ter pós-doutorado, eu nem sei. E aí dá aula para bebê, né, dentro da igreja. E isso é legal porque eles dois aí dão aula para os bebês, né? E a gente também tá no louvor juntos, né? Glória a Deus. E Deus é sempre glorificado nisso. Eu tive o privilégio de, junto do Gustavo, desenvolver alguns projetos no IFB de formação de bandas, de colocar os nossos alunos para tocar, para criar música, para ter um pouco mais de experiências formadoras. E uma das coisas que a gente sempre tenta fazer mesmo de uma maneira acadêmica e formativa, fazer de um modo que reflita o evangelho, né? O cuidado com esses adolescentes, o interesse em vê-los crescendo realmente, não é só uma experiência estética, simplesmente de tocar e cantar, mas que nas oportunidades que nós tivermos, nós trazemos do reino, né? Não, alguns alunos, óbvio, começam a tocar e cantar música gospel, e a gente acha excelente, mas a gente acaba criando afinidade, conexão, para às vezes nos corredores, né, em outras oportunidades da disciplina, compartilhar o evangelho, falar de Deus, às vezes ouvi-los, né, explorando um pouco essa liberdade e ouvi-los narrando suas histórias, suas queixas e dores, muitos deles com decepções e frustrações com a própria igreja ou a religião. E eu acho que assim, ter alguém que é seu amigo, e que não é só porque vocês têm coisas afins, né, ou ideias parecidas, mas que a gente enxerga um horizonte em comum, que é Cristo, nosso maior amigo é Cristo, a gente consegue planejar até uma estratégia acadêmica, entendeu? Um projeto, e a gente ganha por isso, para dar essa aula, mas fundamentados no principal motivo, que é Cristo, né, como nosso guia. E assim, a gente só não fez com o Roger ainda porque a biologia e a música conversam muito, mas a gente está aí. Teve um dia que ele tocou. Não sei se você lembrou aí nesse ano aí que você tocou lá pra gente
Ah, foi. Misturou uma coisa de biologia, um tema de biologia, ele tocou lá uma música sobre Foi, tentei, né, classificação. cara? Fiz um fiasco. Não é igual o Roger que faz as paródias lá, né? Ele fez uma música de biologia, né, cara? Ensinando sobre Classificação reino, filo, biológica. classe, ordem, gênero, olha aí. Mais biologia. O vídeo é ficofagem, né? Muito bom, exatamente. Tá, Hugo, você falou sobre amizade, né? E falou sobre o Evangelho. Nós lemos o texto aqui, né, do Evangelho escrito pelo apóstolo João, né, que relata, né, o ensinamento de Jesus, né, com a verdadeira amizade, né, que ele tinha, né, e também o comprometimento entre eles. Né. E aí eu faço a pergunta para vocês: como que vocês descrevem, né, essa amizade de vocês no caminhar com Cristo? Cara, eu não sei se estou sendo meio prolixo, mas assim, o meu prazer, assim, que me faz lembrar aqui, né, é legal essa conversa, porque a gente meio que está construindo uma narrativa, né, um sentido, né, baseado nas coisas que a gente já viveu, tem algo do nosso trabalho, que na verdade, assim, é muito forte, sabe, para mim. O prazer de estar junto chega a ser egoísta, sabe? Porque não é assim por eu quero ter vantagens aqui, mas de certa forma é. Porque é prazeroso, cara. Pô, pai, falar isso. Eu posso falar. A gente pode falar essas coisas um pro outro, mas sem olhar nos olhos. Senão... Nossa, cara. Mas então, assim, porque são assuntos, sabe, profundos, assim, de verdade, sabe? Eu sei que meus irmãos em Cristo, né, meus amigos, eu sei que eu posso falar sobre situações difíceis, eu não preciso ficar encenando, eu não preciso ficar mostrando uma coisa ou outra para poder ganhar um lugar de destaque ou convencê-los de uma foto na rede social ou de, sabe, é pureza, sabe, é limpeza, é esse amigo que Jesus nos provoca a ser. Com alguns é fácil. Cara, e eu aproveito para dizer o mesmo, né? Eu tive a oportunidade de experimentar, em alguns momentos bem difíceis da minha vida, a presença de Cristo, né? Você falou assim, né? Como que essa amizade se revela nesse caminhar com Cristo? E a presença de Cristo muitas vezes se revelou por meio dos meus amigos, entendeu? Fico até me segurando aqui para não ficar emocionado demais no estragar o podcast, mas eu tive desafios grandes na área da saúde, né? Todo mundo tem os seus e em áreas diferentes, e comigo foi na saúde. E eu lembro como hoje, cara, Gustavo, com certeza lembra desse episódio, dos vários, né? Mas enfim, esse eu estava internado, nem lembro qual hospital, se era Santa Helena, Pronto Norte. E aí, cara, eu tinha acabado de ter uma crise de hipertensão, aí eu convulsionei, eu nem sei o que eu tive, numa quinta-feira, e eu fiquei desacordado até domingo. Quando eu acordei não estava me mexendo, acordei com um monte de gente me dando banho e tal. E aí, enfim, eu sei que minha família estava lá, e aí eu fui me esforçando, cara, para tentar voltar, assim, querendo muito, e aí foi voltando. Já devagarzinho uma mão mexeu, uma perna mexeu, aí consegui ir no banheiro a primeira vez, acho que uns 2, 3 dias eu fui para UTI 2. Aí no que eu fui para UTI 2, passou um dia, eu fui para um quarto, aí quem apareceu lá foi você e o Bruno Caselato. Aí os caras levaram videogame, cara, pro quarto. Eu tinha acabado de ter... Tinha até uma técnica super simpática, e a gente acabou o horário. Eles foram me visitar, era 4 horas, deu 7 horas, gente, acabou e tal. E ficaram até mais, cara. Sei lá, deu 9 da noite. E, cara, e aquilo me marcou tão profundamente, porque na minha mente eu pensava assim, cara, pode ser minha última semana, meu último mês. Foi muito grave o que eu tive, né? E aí eu realmente fiquei pensando se não era... Eu acredito que é naquele mesmo evento lá, de que você e o Felipe foram me visitar, acho que é a mesma época. É o mesmo, né? Na mesma época. E aí aquilo me marcou tanto, e o Espírito Santo falou comigo, né? Que a força e a vida que ele estava me entregando vinha por meio das pessoas ali, né? Ia minha mãe, às vezes minha irmã, e o pessoal às vezes ficava emocionado, mas orava, cantava. E esse dia, né, eles foram lá, oraram, mas jogaram videogame, ficam conversando um monte de besteira. Cara, mas a minha disposição, a minha vontade de sair dali o quanto antes e de estar mais animado ainda, de estar mais vivo ainda, ela foi redobrada. Então eu acredito que Deus usa essas experiências, né? E usa a amizade, cara. O C.S. Lewis fala muito sobre isso, né?
que a amizade é uma das maiores manifestações do que nós podemos viver no reino de Deus, que viveremos, né, de conexão e convergência com outra pessoa. Ele até classifica que há amigos que têm interesses em comuns, né, tem coisas, interesses em comuns, outros têm ideias em comuns, é um nível maior de amizade, e outros que olham para o mesmo futuro, para o mesmo horizonte, para a mesma realidade vindoura que é Cristo, e essa é a amizade mais forte que existe, quando a amizade é baseada no horizonte de Jesus, né? E eu acho que é isso que mais fez diferença. E depois desse episódio, eu tive outras experiências, por exemplo, quando eu fui para... Eu ia muito na casa do Gustavo, né? Eu não sei como a Adriana aguentava, cara. Conversava, e às vezes eu tinha que ir para hemodiálise, velho, no outro dia de manhã. A gente conversava até 3 da manhã, dormia no sofá quando dava 7 horas, acabado. Às vezes a gente ia participar de um festival de música na UNB, que a gente participou de várias vezes. Aí ia lá escrevendo, fazendo arranjo e tal, 2 da manhã, fazendo barulho, velho. Enfim, e aí, quando foi fazer o meu mestrado, eu estava bem duvidoso. Falei, cara, eu não fiz uma disciplina, né, especial, eu não estou preparado. Sabe? O Gão vai. Cara, acho que eu fui para lá todo dia, né? Durante umas 2 semanas, dia, sei lá, foi um bocado de vez. E aquilo foi muito importante para mim, porque quando eu consegui a aprovação, nem sei se eu agradeci o suficiente, mas fez muita diferença, cara. Ter passado por ali, porque foi quase um mini, como é que fala? Um mini curso. E fez tudo, porque eu não achava que eu tinha condições de entrar no mestrado, de fazer esse curso de novo. Mas, enfim, era um propósito de Deus para minha vida. Eu não estava tão ligado nisso, ou interessado nisso, e Deus usou a vida do Gustavo. Eu espero que em algum momento tenha usado a minha também, para a vida dele, e para a do Roger, porque senão eu vou ficar em dívida. Eu ia falar o seguinte, que o exemplo de vida do Hugo na verdade, ele conforta a minha vida, a minha família, né? Quando ele prega na igreja, assim, a palavra que ele traz profundas reflexões na nossa vida. A experiência de vida do Hugo é muito profunda, né? E aí que eu vejo como o amigo, né, ele edifica muito a nossa fé, ele molda muito o nosso jeito de ser, a ponto de depois de um tempo a gente acaba carregando um pouco da identidade do amigo com a gente, né? Então, isso eu vejo na vida do Hugo. Na vida do Gustavo também, o pessoal fala que eu tô com as piadas ruins igual a do Gustavo no trabalho. Soltam as piadas assim, por causa disso, né? Mas eu vejo assim, por exemplo, a gente convive na igreja e convive no trabalho, né? Eu vejo esses momentos de amizade, momentos de se encontrar, o Gustavo, o André também, como momentos de compartilhar um oásis, assim, no meio de um deserto, né? Não estou dizendo que o trabalho é um deserto. Tem pessoas muito boas, mas o ambiente de convívio no trabalho, ele é pela forma do serviço público, ele acaba sendo pouco muito profissional e às vezes pouco do relacionamento de amigos. Né? Pouco acolhedor, né? Exatamente, pouco acolhedor. Então, assim, tem muitas pessoas que trabalham, muitos colegas, mas não é um esquema que você consegue construir realmente uma amizade distancia a gente, né? profunda, uma amizade cristã. E aí vira esses momentos, a gente se encontra e aí transforma também alguns colegas, alunos, né? Também que vivem também junto e acabam gostando muito, né? A gente tem alunos que até hoje a gente encontra para almoçar e fica jogando conversa fora. Que bom, que bom. No início, nós falamos aqui como vocês se conheceram, né? O Roger falou aqui, foi falado muito sobre amizade, né? Amizade entre vocês. E o amigo Jesus, né? Como que é essa caminhada? Como que caminhar com o amigo Jesus tem se refletido na amizade de vocês? Eu acho que começo, fala aí. Eu já falei tanto, cara. Eu vou falar só um pedacinho, aí eu já passo a bola. Eu acho que tem tanta coisa para falar, mas uma específica é que toda vez que eu percebo que a caminhada com Jesus está mais íntima, a relação com os meus amigos, né? E aí eu posso falar aqui do Gustavo, do Roger, e até de pessoas que são mais íntimas ainda, né? Quando eu falo da minha família, da minha esposa, se tornam mais vivas, né?
E você lembra, você ora, você quer falar com a pessoa. Por exemplo, quando eu estou em turbulência, quando eu estou com crise, ou quando eu tenho que confessar pecado, ou quando eu estou numa fase difícil de provação, de tentação, eu penso em falar com alguém. E assim, uma pessoa que eu já tive muita experiência de ter conversas assim é o Gustavo, que já participou de algumas partes da minha vida. E eu percebo que à medida que eu ando vacilante, eu me distancio do Senhor, aquela rotina que vai tirando, né, o nosso frescor da caminhada e te distanciando da intimidade, você perde isso também. Né? O interesse de estar com seus amigos, não porque vocês vão jogar bola, vão tocar um violão, ou porque vão, né, trabalhar no mesmo lugar, mas porque vocês vão compartilhar de Jesus. E eu acho que é uma perda muito grande, cara, se a gente tiver que escolher caminhar com um ou com o outro. É importante isso. Caminhar com Cristo fortalece a nossa caminhada com o outro, sabe? Com um amigo. E eu percebo dessa maneira, sabe? Quanto mais eu caminho com Cristo, mais eu fico incendiado a querer. E eu fico enchendo o saco do Gustavo. Vamos fazer um projeto, cara, vamos agora fazer uma banda. Aí eu já monto o grupo, já mando um monte de coisa. Depois apagam porque eu falo, cara, é isso. Ó, tava incendiado agora, vou ter que orar mais. Vou ter que trabalhar. Eu queria, assim, só deixar claro assim, que isso aqui é um pedaço tão pequeno, né, cara, do que a gente pode falar das coisas que a gente já viveu. Dá até uma certa agonia, né? Falando, calma, gente, tem muita coisa para falar, peraí. É muita coisa. É uma vida que realmente, assim, extrapola a possibilidade, assim, sabe, de você mesmo, né? Aquela música que a gente canta, né? Eu queria ter mais que uma voz. É muita verdade, né? Eu sou um pouco desenhista, eu sou terrível desenhando, mas eu tenho um cara que desenha a extensão de mim. Tem o outro que tem o cérebro que eu não tenho. Ele arranja as músicas que eu entrego, assim, ele arranja as músicas. Cara, então, e assim, isso é muito legal, essa coisa que o Hugo falou, que, né, percebeu o Espírito Santo falando com ele, que ele falaria com ele por meio das pessoas, né? Exatamente isso. E assim, eu tenho visto isso muito claramente, assim, eu vejo que a gente tem fases, né, assim, com Jesus, né, no relacionamento com ele, e isso tem sido uma fase, esse momento tem sido essa fase de perceber Jesus falando assim, olha, vai ser com eles, né? Agora você vai me perceber, mas é com as outras pessoas, né? Então eu tinha muitos momentos assim introspectivos sozinho, né? Eu e Deus, e agora eu tenho percebido, esse domingo mesmo aqui foi uma bênção, né? A nossa ceia, e sem emocionalismo, sem nada, eu ali sozinho, só de estar ali do lado dos meus irmãos ali, eu já percebi a presença de Deus. E esse mistério, eu acho que ele precisa ser relembrado agora, né? Que é esse mistério da comunhão, que hoje em dia está totalmente entrando em declínio, né? As pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão achando que são cérebros, né, ambulantes, né, que voam, né, e nós não somos, nós temos braços, nós temos contato, né, nós precisamos disso, e Cristo, ele nos chama a essa caminhada, né? Então, como você perguntou, Flavinho, a nossa vida com Deus, o nosso caminhar com Deus precisa transbordar, né, para os lados, senão não existe, senão não é essa amizade, senão não é essa vida que com Deus que a gente tanto prega, né? Então, não existe, vira só uma filosofia. Né? Concordo. Eu ia falar também o seguinte, eu vejo a minha caminhada com Cristo, né? Ela também moldando as minhas amizades no tempo, né? Verdade. Eu tenho ainda, são amigos de infância, tenho até hoje, né? Mas parece que quando Deus vai trabalhando a gente, né, tem certas brincadeiras que a gente vai deixando de lado, de fazer. Deus vai falando mais com a gente, vai falando mais, por exemplo, eu tenho experiências, cada um tem as suas, né, mas eu vou meio que falar a minha em específico, né. Tenho algumas experiências de algumas pessoas falarem comigo coisas que eu precisava ouvir naquele momento, né? Promessas de Deus que às vezes uma pessoa falou, outra pessoa, numa amizade, ela relembra aquilo
indiretamente, né? E as amizades na minha vida foram mudando desse jeito. Assim, eu tenho amigos de infância, mas não viraram meus amigos que eu compartilho a vida, viraram amigos, sim, colegas, né? Mas aí, nesse caminho com Deus, experimentando uma amizade com Jesus que é, ao mesmo tempo, uma amizade de pai que ensina, não vai por esse caminho, vai por aquele, mas uma amizade também de amigo, né? E a amizade, os temas com os irmãos mudam, né? Então com o Gustavo, com o André, a gente acaba compartilhando nossos momentos, né? Eu tive, por exemplo, antes de vir para a igreja, eu estava num momento de recém-casado, crises assim, com a minha esposa, de conversa e tal. E numa dessas, o Gustavo e a Adriana foram lá em casa também e conversa vai, conversa vem, e recebi o convite para vir aqui e também já começou a trabalhar um pouco o nosso coração, né? E graças a Deus, né, já estamos indo para 10 anos de casado e os temas já mudaram. A gente fala dos nossos filhos, né? Fala. Eu quero só me defender aqui, que eu não fui pescar no aquário dos outros, não. É porque o que eu tentei falar aquela hora. O peixe estava pulando fora, era pororoca. Eu acho que eu fiquei. O peixe estava em crise, né? O aquário, né? Fiquei muito criar outro emocionado. aquário, né? Não consegui falar, mas assim, é tão interessante essa liga que Deus, né, faz. Eu creio que é algo realmente sobrenatural, que inconscientemente, né? Claro que se a gente parar para pensar nas potencialidades de cada um, a gente começa, vou trazer essa pessoa para a igreja, e aí vai ser sensacional, porque a gente vai fazer os projetos, e aí, né? Mas diante de Deus que eu não pensei essas coisas, tá? Enfim, até porque eu não acho que foi o Gustavo que chamou e tal, cara. É só essa chamada de vamos caminhar junto, né? Vamos ali no restaurante, né? Vamos ali na igreja, né? É tipo isso, né? Porque é uma consequência, é isso mesmo, assim. É uma algo... continuação de uma conversa, Porque eu nunca ia imaginar, como eu falei, né? Que o Hugo ia sair de onde ele estava, sabe? Ele viria aqui visitar e tal. Ou o Roger ia sair da igreja dele lá, né, excelente, né, referência, de repente, não, agora vem para cá, porque aqui... Não é isso, né? É justamente essa questão da comunhão, que não importa qual é a bandeira da sua igreja, né? Não importa. E a sensibilidade, você no momento teve a sensibilidade de ver o que a gente estava vivendo em angústia, né? Tá vendo? A gente estava em fases diferentes. Eu lembro que em 2013 eu não estava tão bem, né? No sentido de fé e tal, estava precisando mesmo ser acolhido, e não foi por outro motivo, assim, nessa sensibilidade de abraçar, de acolher, né? Um olhar amigo, no caso, né? De andar junto, de estar junto. Pô, cara, pensa. Isso é plano de Deus, cara. Esse ponto que eu quero chegar aqui, né? Nesse momento. Como que foi a vinda de vocês para a nossa Bethesda Brasília, né? Então, eu acho que vocês tocaram num ponto. Eu acho que se alguém puder aprofundar um pouco mais sobre esse tema, e outro também, né? E como vocês atuam aqui, né? Então é importante, porque o nosso alcance também estão aqueles irmãos que não conhecem a igreja, né? Sim. Não, então, assim, eu queria mesmo estar com essa galera aqui, né? Era essa a minha vontade. Então, a minha vontade Mas tu veio primeiro, como é que tu veio parar aqui? É isso. Tu é o pescador. Começa. Como é que eu vim parar? Tá bom. Nossa, difícil, né? Eu vim de uma igreja, né, que grande parte de nós aqui da Bethesda participamos, que foi a igreja Assembleia de Deus do falecido, né, pastor Sóstenes Apolo, e nós congregamos lá, né, a vida inteira, e tivemos, assim, enfim, momentos e vivemos uma vida maravilhosa naquele lugar. Eu saí da igreja Assembleia de Deus, né, essa igreja, e fui para uma outra Assembleia de Deus no intuito de servir, né, de ajudar, uma igreja que estava precisando de gente para trabalhar, né, pôr a mão na massa e tal. Mas aí, certo dia, eu reencontrei o pastor Rodrigo, pastora Cíntia, que era também dessa igreja, da L2 Sul. Nós, eu e a Adriana, né, minha esposa, fomos liderados pela Cíntia enquanto éramos adolescentes.
Então foi um reencontro muito bonito e que também foi, sabe, nessa... eu não sei nem dizer, sabe, essa coisa tão preciosa, né, do reino, assim, naquele momento do nosso coração ardendo ali, como eu falei bastante da nossa amizade aqui, foi encontrar a Cíntia e o Rodrigo. E nós nos encontramos num casamento e a conversa foi muito de Deus, assim, sabe, com momentos que nós estávamos, no momento que nós estávamos vivendo, de busca, de sede, sabe, e viemos visitar. Tem aí, inclusive, né, claro, o dedo aí do Ricardo e da Miriam, que já nos convidavam há muito tempo, e aí a gente nunca tinha vindo. E aí, nesse dia, a Adriana falou, tá vendo, Gustavo, né? Ricardo e a Miriam já convidam a gente para vir um tempão e tal. E eles sequer moravam aqui na época, né? E ainda não moram, espero que venham em breve morar. Estão morando no Rio de Janeiro. Na época eu estava morando no Sul, enfim. Viemos para cá e pronto, não saímos mais. Ficamos. Você lembra o ano que era isso aí? Ficamos, cara. Não sei dizer mais. As datas aí. Não, que eu lembro de você falando da Bethesda, mas já no final da graduação, mais ou menos, né? Será que foi 2011, 2012? Você tinha por aí, né? preparado aquele disco lá que você ia gravar com a igreja aí. Aí foi 2011, final da graduação, né? Por aí. Eu vim pra cá. Bem, eu vim pra cá, eu acho que foi mais ou menos 2014 para 2015. 2014 para 2015. Eu conheci o Gustavo em 2012, certo? Continuei congregando na minha igreja, casei, né, com a Rebeca, minha esposa. E a gente estava vivendo um momento delicado na igreja, porque assim, a Rebeca, aquela igreja, a igreja que eu congregava era a minha igreja de infância. Eu sempre fui criado naquela igreja. A Rebeca não. A Rebeca, ela era de uma igreja de uma linha mais pentecostal, né? Eu vim de uma igreja bem tradicional, na verdade. E a gente estava decidindo o que fazer depois de casar, né? Se ia permanecer ou sair. E a gente teve alguns problemas na igreja logo depois de casado, né? Acho que não vem ao caso agora, mas juntou também a decisão que a gente tinha que tomar com alguns problemas naquele momento na igreja, né? E aí, numa conversa com o Gustavo, ele me convidou, falou, aparece lá na nossa igreja, a igreja Bethesda e tal. Nem sabia o que era Bethesda, pensava que Batista Bethesda, né? Assembleia de Deus Bethesda. Não, Bethesda, então não conhecia, né? E a gente veio e foi muito bom. A gente, na hora que veio, eu me lembro muito bem que era o pastor Rodrigo e a Cíntia, né? A Cíntia estava coordenando o louvor, né, daquele dia, e a gente realmente teve a alma lavada naquele momento, assim, a alma que eu digo o interior mesmo, né, sendo cuidado por Jesus. Foi um momento em que Deus trabalhou nosso coração ali naquele louvor, as nossas angústias, tristezas. E, assim, posso dizer, graças a Deus, que já tem bastante tempo que a gente está na Bethesda e Deus tem melhorado, né, cada vez mais o nosso convívio, né, minha esposa e eu, e ao mesmo tempo o convívio no ambiente da igreja, graças, né, à própria Bethesda na nossa vida, né, as palavras do Hugo, do pastor Rodrigo, né, a gente brinca, não, a gente fica brincando, mas não é brincadeira, não, assim, a amizade, ela realmente repercute no nosso interior de forma grandiosa, né, o exemplo de cada um. E acaba que eu também me identifiquei, assim, o estilo da Bethesda, né, como ela começou, era um estilo com pouca parte de parafernália, de sonora, né? Então foi um ambiente do culto mais simples, né, o louvor, a voz, e à medida do tempo vai incorporando essas coisas. E eu estava vindo de uma igreja que era aquele cara que fazia tudo, né? Era o cara arrumava a mesa de som, tocava, depois estava no culto tal, culto acolá. Isso já estava cansando a gente, né? Então foi um momento muito importante para mim sair desse tipo de muito ativismo para
parar, cuidar da casa, da família e participar do culto normalmente, né? E agora, assim, estou dando aula para as crianças, né? Como o Hugo já falou. Volta e meia, toco alguma coisinha se precisar, senão tá tudo bem. E é isso. Eu fui cria do Gustavo também. Tô brincando. É que a palavra cria tá na moda, e os adolescentes que estão nos assistindo vão se identificar aí. Cria. Calvo de cria, sou eu. E aí, olha só, eu cheguei aqui em 2013, mas eu suspeito que tenha sido algo antes, algo depois, que conversava muito com o Gustavo, né? Ele falava muito da Bethesda, né? De como foi a experiência dele de vir para cá, como o pessoal era bacana. Não vou nem fazer piada, mas realmente ele falava muito bem do pessoal e da experiência que ele e a Adriana estavam vivendo, né? De renovo. E eu acho que em 2013 eu estava meio que sem congregar, visitava a igreja da minha tia, no Mestre Darmas, lá em Planaltina, né? Às vezes eu visitava a igreja da Bia, mas já foi em 13 para 14 já, mas o importante é que eu comecei a orar a Deus. Como eu comecei a achar bacana o ambiente, conhecer as pessoas, né? E estava sem congregar, eu comecei a orar a Deus. E uma das coisas que eu colocava diante de Deus era essa possibilidade de estar junto do Gustavo, né, no reino. Porque lá na época de universidade a gente era muito inquieto mesmo, né? Então a gente ficava incomodado, cara. Não no sentido negativo, mas pelo contrário, de disseminar a palavra, de mobilizar a galera crente, que era todo mundo meio xoxo, assim, um negócio meio apagado. Meio disperso. Meio disperso, um monte de 007, cara. E fora que a gente via Deus trazendo pessoas assim, falou, Gustavo, vamos manter essa chama, cara, vamos ficar juntos. E foi uma bênção quando Deus me orientou e eu vim para Bethesda, acho que foi isso mesmo, 2013 para 2014. Em 2014 eu fiz meu transplante, eu lembro que a igreja se mobilizou muito em oração, acho que foi que muita gente me conheceu, né, orando por mim, melhor maneira de conhecer uma pessoa, né, de você saber que ela existe e orando por ela. E logo depois eu e Bia começamos a orar, né, porque a gente queria namorar, casar, e coincidentemente apesar das piadas e zoeiras dos meus irmãos, amigos aqui, né, que gostam de incentivar os jovens nos novos relacionamentos com bullying, né, eu casei com a Beatriz, né, e foi uma benção, estou brincando, né, mas eu acho que era mais ciúme. Mas eu acho que foi muito, muito importante, inclusive quando eu e Bia noivamos, Rodrigo foi o nosso mentor junto da Cíntia, né, fez nosso pré-noivado ali, nossa curso de preparação de noivos, ministrou o nosso noivado, foi que ministrou o nosso casamento e a Bia veio também para cá, né? Para ela foi mais desafiador, porque ela teve que deixar a igreja dela de infância, entendeu? A igreja que ela ajudou a construir, que ela foi líder de adolescentes, líder de jovens, líder de louvor, evangelizava no condomínio dela, então para ela foi um grande desafio e foi uma mostra de grande amor e amizade da parte dela e também de ouvir a voz do Senhor, que eu creio que Deus nos chamou, né, para esse novo ciclo. E aí a gente casou em 2016. Então eu vim antes, a Bia veio depois. E aí na igreja eu comecei a dar um suporte ali no louvor, tocando de vez em quando. Eu gostava muito também desse estilo acústico ali, o Fabrício com violão, às vezes o Gustavo, 2 violões, espaço muito pequeno, mas foi crescendo, né? Se tornando mais necessário ter uma projeção de áudio, a gente foi organizando mais. Enfim, o louvor foi crescendo e eu fui ficando no louvor. E aí hoje eu estou no louvor e começamos a ter jovens na igreja. Hoje nós temos aí também os nossos jovens. Eu estou como líder de jovens na diaconia de jovens e na diaconia de oração, cuidando na medida do possível, né, da vigília e outras questões, e alegre, porque nossa igreja tem crescido e alcançado outras pessoas com histórias diferentes, né? Alguns, como eu, estavam sem congregar, outros também sofreram uma grande decepção, né, dentro da igreja. Foi uma situação muito delicada, que muita gente foi e não voltou mais, e o Senhor foi misericordioso comigo, mas alguns estão chegando assim, a gente nem sabe, às vezes a pessoa passa em frente e entra, né? Então isso é Deus agindo, né? Às vezes ela vem no Instagram e vem, cara. E cada um vai contar a sua história aqui. A minha alegria é que Deus usou a vida do Gustavo. Depois eu insisti com o Gilson, né? Ele morava no Rio.
E eu já falava para ele da Bethesda, ele falava, cara, quando você vier para legal, Brasília, a gente vai cara. congregar junto. Você vai ter que voltar aqui com o Gilson, cara. Legal, velho. É porque o Gilson é meu amigo de adolescência, infância e adolescência. Eu conheço ele desde 2000, mais ou menos. A gente morou no mesmo condomínio, congregamos nessa mesma igreja, inclusive. E aí, cara, foi legal ver que ele veio para cá depois. Então, Deus foi nos unindo, né? Isso aí. Eu creio que seja isso, né? Que bom, meus amigos, que bom. Nosso episódio está chegando ao fim, mas eu tenho mais uma última pergunta para vocês. Alinhado ao nosso tema principal, que é quem é Jesus para você, como vocês descreveriam em suas vidas Jesus? Nossa, quem vai começar aí? Não sei, falar igual o Gustavo já citou aí, eu queria ter mais que uma voz, é difícil, cara. Vou deixar o Roger começar, o Roger é o mais experiente. Fala aí. Eu experiência convertido na cidade. Nasci crente. Nasceu já, na igreja. Tipo, eu imagino, olha, a 30 gente, segundos. ótimo. 30 30 segundos, segundos pra marcando Que aqui, ó, isso, cara? 30 segundos. Como você descreveria Jesus na sua Então, vida? que eu tenho o Jesus da minha infância, Jesus da minha adolescência, juventude, Jesus de agora, né? Então, eu vejo Jesus na minha adolescência como um pai, né? Como aquele que me ensinava coisas. Hoje em dia, também como um pai, mas aquele pai que prepara coisas que a gente nem imagina, né? E que a gente começa a ver o nosso passado, agora mais adulto, né? Mais velho. A gente vê o nosso passado e via que era Deus desde o começo, moldando caminhos, moldando escolhas nossas, né? E nos direcionando para fins específicos na nossa vida, que são proveitosos para o reino dele, que são bons para a gente, né? Necessários para a nossa vida. Então, não sei, tudo, Jesus seria tudo, como princípio, meio e fim. Tá bom, irmão, que benção. Amém. A gente já falou um pouco aqui, né, sobre essa percepção de Jesus, né? Eu, como falei, né, vendo aquele Jesus ali da intimidade, daquele lugar secreto, vendo hoje ele sendo essa demonstração, né, de família, né, entre meus amigos, irmãos aqui, sendo acolhido, né? Enfim, eu falei como cheguei, mas eu acho que o milagre muito maior foi permanecer, né? Porque Deus usou essa igreja, Deus usou o Rodrigo, a Cíntia, de maneira maravilhosa para me carregar no colo, né? Eu e minha esposa. Então, é Jesus agindo na nossa vida, né? Cada um aqui, né? Enfim, falar nome, você é injusto, né? Mas e existem momentos também assim que a gente precisa perceber, por exemplo, a gente lê os salmos imprecatórios, né? Que estava vendo lá a postagem do Gutierrez, você que mandou, não foi? Não, mas eu sei o que você está falando. Você sabe, né? Não, sei. Então a gente tem momentos que a gente precisa confiar, né, nesse Jesus justo, né? Momentos em que a gente precisa abrir mão da nossa própria justiça e crer que Ele é um Deus justo, um Deus poderoso, em momentos que a gente tem que ver que de fato é amor, né? É bondade, é virar a face e saber que é aquele que merece a nossa confiança, né? Então Ele é tudo, como o Roger falou. Vou colar aqui. Ele vai ser justamente a nossa percepção de enfim, palavras que não se podem dizer, percepção do que é a poesia, do que é a beleza, né? É Jesus. Cara, eu não quero ser o último a falar porque eu tenho algo mais importante, né? Porque é difícil. Para mim é particularmente difícil porque eu tenho me visto em uma nova fase, um novo ciclo nessa jornada com Jesus, sabe? Nesse caminhar com Cristo, porque eu já tive em Jesus várias medidas, várias facetas ali, e eu acho que tenho certeza que é devido à minha limitação, né?
Eu já fui um pouquinho mais limitado. Talvez pela misericórdia e graça Deus vai desobstruindo o entendimento, mas houve época, né, que Jesus era distante por ser considerado por mim só uma divindade. Né? E aí você pode falar, mas ele é a divindade. Mas não é só isso, ele diz que é nosso amigo. E falar é uma coisa, mas experimentar Jesus como amigo demora, porque amigo unilateral não existe, né? Então eu tenho descoberto um pouco mais sobre isso. E não só o amigo divino, mas é o amigo divino ressuscitado, cara. Isso tem falado tanto comigo, porque de uma forma que eu nunca tinha compreendido antes. Que o amigo divino ressuscitado não é egoísta de ter para a visão de que nós olhamos para ele como alguém inalcançável, um amigo divino ressuscitado que nos chama para ser amigo íntimo dele e nos ressuscitar também, nos ressuscitar em vida. Então eu tenho redescoberto algumas coisas assim que faziam muito sentido nas minhas fases de muito desespero, que talvez a gente vai esquecendo, né? Pela rotina, pelo conforto da vida, mas aí eu tenho aprendido que Jesus é quem me chama à ressurreição, cara. E no sentido de não esperando a morte, mas a vida ao meu redor tem que ressurgir, né? A ressurreição da família, a ressurreição do meu trabalho, a ressurreição da minha comunidade de fé, a ressurreição do meu modo de pensar o relacionamento com o ser humano. E isso tem falado muito comigo, que Jesus é vivo, entendeu? Que ele é ressuscitado, e se ele anda comigo, se é o meu amigo, tudo na minha vida tem que ressuscitar. Então, nunca isso foi tão forte na minha percepção, no meu entendimento, e nunca ressignificou tanto as coisas que eu faço. Porque agora várias coisas que eu andava fazendo não fazem o menor sentido, entendeu? Eu não estou conseguindo mais nem ver necessidade de me envolver, porque tem cheiro de morte e elas não vão ressuscitar nunca. Então, eu acho que para mim hoje, nessa fase que eu estou vivendo, esse é o Jesus que está se revelando, muito mais do que isso, infinitamente maior do que isso, na minha limitação. Essa é a parte da revelação que eu estou conseguindo alcançar e vivenciar, né? Flavinho, só uma coisa que o Roger falou, né? Que quando chegou aqui, ele sentiu esse descanso, né, Roger? Isso é importante também, sabe? Eu falei do Rodrigo, da Cíntia, né, dos meus amigos aqui. Fabrício foi alguém assim também que, nesse momento, quando eu cheguei, né, e eu via ele fazendo tudo, como o Hugo falou, e eu, cara, mas, poxa, coitado de você. Ele, não, pode deixar, eu carrego. Sabe? Jesus, né? Bem a cara pode deixar amigo, né? que eu carrego, cara, sabe? E isso foi muito forte, porque, como o Roger falou, a gente cansado, né? Veio dessa coisa também de uma igreja grande, com um monte de funções, isso e aquilo e outro. Eu realmente não dava conta. E ele, não, eu vou fazer, pode deixar. Cara, eu tenho prazer, sabe? E ele ia fazendo. Eu vi muito Jesus nesse momento de acolhimento da igreja, né? É muito importante, eu acho, isso que a gente está fazendo aqui, né, nesse podcast aqui, porque é muito fácil a gente criticar a igreja, né? E pensar a igreja de longe como alguém que faz serviços sociais e ajuda em situações que o governo não consegue ajudar, mas tem algo muito mais importante aí, né? Que quem convive na igreja sabe, né? É um cuidado que é sobrenatural. E Deus faz de um ser humano alguém incrível, que você fala, cara, que é isso? De onde está vindo isso, pelo amor de Deus? Né? E você vê que é Jesus, e isso acontece na igreja, isso é verdade. A vida de Cristo. Nós estamos aqui para testificar isso, que ele faz, o corpo é realmente de Cristo. Sai dos números, né, e vai para o cuidar mesmo. Vai para o cuidar, vai para o abraço e vai para o anonimato, porque são nomes que a gente não, às vezes nem sabe dizer, né? Mas é isso, é o nome dele, é Jesus. Jesus está aí sustentando o mundo, sustentando a criação, e muita gente diz que, isso, inclusive, ele nem existe. Tá bom, meus amigos. E para a gente encerrar, eu vou pedir para que vocês tocar uma música. Vocês podem tocar uma música? Podemos. Claro. Conheci um grande amigo. Opa! Pode ser. Nossa! Essa é inédita. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Boa pedida, né? Deixa eu pôr aqui. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o
seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode. Eu sei que posso confiar em ti. Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Olha, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Roger. Eu que agradeço. Obrigado pela disponibilidade, né, de vocês estarem aqui. Agradecemos muito, né, esse compartilhamento, né, compartilhar histórias, compartilhar experiências, né. Muito obrigado mesmo, viu? Foi muito bom. Foi bom, foi ótimo. Tenho Obrigado, meus certeza amigos. que esse episódio vai inspirar muitas pessoas. Amém. Com certeza. Amém. Tomara. Deus abençoe Ah. os próximos É, episódios. já tem a data que vai ao ar, já, isso aqui. A Olha, equipe técnica está trabalhando. a equipe técnica vai trabalhar. É muito bom. Parabéns, Uma pessoal. grande equipe. Preparou esse cenário maravilhoso. Esse espaço está muito bonito. Ó, gente, venham gravar. Vai ser uma experiência emocionante e memorável. Criação de memória, porque a gente vai lembrar disso durante anos, décadas e nossa posteridade vai poder ouvir essas histórias também e aprender, né? É isso Ser aí. edificado e Deus ser sempre louvado. Amém. E você que está aí do outro lado, até o próximo episódio e fique com Deus.